Eu nem citei a questão dos 15 bilhões que foram aprovados para o PERS, aquele programa de ajuda do setor de eventos. Também não citei os quase 3 bilhões em emendas parlamentares que foram liberadas às vésperas dessa votação hoje, da análise dos vetos. Então, Juliana Lopes, vamos organizar o nosso parquinho porque a quarta-feira está fervida para lá da conta. O presidente está dizendo que está insatisfeito com o próprio partido ou está dando a entender o que você ficou sabendo? A gente já quer começar o trabalho falando sobre isso. O presidente Lula, Elisa, bom dia para você e a todos que nos acompanham, deu uma dica sobre isso naquele café da manhã que teve com jornalistas, né? Falando ali sobre a questão específica do veto da saidinha, cobrou ali os parlamentares de não terem se articulado no Congresso Nacional. O que a gente tem ouvido, então, a partir dessa votação de hoje dos vetos? Que ele está chamando ali os parlamentares, fazendo uma cobrança maior. Teve uma reunião ontem para aparar ali as arestas com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Isso acabou entrando na agenda no momento até, no fim ali do dia. E tem essa cobrança interna. Olha, preciso que vocês se organizem, que discutam ali como é que vai ser o posicionamento do partido e que tentem proteger as pautas de interesse do governo. Hoje, a maior preocupação ali no Congresso Nacional, nessa votação de vetos, são as derrotas que podem acontecer. No caso das saidinhas, a gente tem ali uma preocupação do governo em relação a um tema que foi vetado, mas o governo sem força ali no Congresso, a gente já está contando isso desde o começo da semana, para conseguir manter o veto do presidente. Nunca é bom, Elisa, a gente pensando ali nos parlamentares e no presidente da República, um presidente vetar um ponto e aí ter ali uma derrubada desse veto, né? Mostra um pouco de fragilidade na articulação. Falta de autoridade, né? Exatamente. É que nem quando alguém dá uma regra e aí uma ordem e aí as pessoas dizem, não vamos seguir. Fica uma situação esquisita, mas política também é feito disso, né, Juliana? E imagina isso acontecer num momento em que a gente está noticiando uma falha grande na articulação do governo. Então tem uma fragilidade ali que o governo, claro, não quer que seja exposta. E no caso das emendas, aí a gente tem uma discussão que é mais ampla sobre uma moeda de troca e de negociação que é importante, são os recursos que são liberados pelo governo para o Congresso Nacional. Nesse ponto, tem muita água para rolar hoje ainda, a gente está falando de uma sessão que vai ser ali por volta das 7 da noite marcada, mas geralmente quando não tem ali consenso ainda e as negociações estão acontecendo, pode ser que ela comece ainda mais tarde. Tem várias reuniões hoje para que essas negociações sobre esses vetos aconteçam, mas tem sim um aumento no tom do presidente Lula na cobrança dos parlamentares e de seu próprio partido para que eles se organizem e protejam os interesses do governo dentro do Congresso Nacional. Juliana, o fantástico de ter você e as nossas analistas aqui é que a gente pode ir sempre além daquilo que é dito, daquilo que é exposto. E eu me refiro a quê? Ontem, finzinho da noite, o Zé Guimarães, que é o líder do PT dentro da Câmara dos Deputados, deu uma coletiva ali e sempre naquela missão. A gente sabe, a postura de político tem que ser, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não tem nenhum desarranjo aqui não, viu, gente? Se tivesse desarranjo, a gente nem teria votado o assunto lá do setor de eventos, que a gente já vai chegar nele, inclusive, aqui no live. E aí, a imprensa, como tu és, hein, minha querida? Questionou assim, e a liberação de emendas tem a ver com esse assunto? E o que Guimarães respondeu? Não, emendas parlamentares fazem parte do nosso trabalho, não tem nada de errado nisso. Semana passada foram liberados alguns bilhões de reais, agora devem ser liberados outros, tá tudo certo. Juliana, assim, trocando em miúdos, como diz lá na minha família, isso pode ser visto de que maneira? A gente está falando de muitos bilhões de reais, não é uma coincidência. A gente tem aí o governo, né? Na verdade, o Congresso, querendo aí um espaço dentro do orçamento de mais de 5 bilhões de reais para essas emendas. E tem o governo tentando diminuir esse valor para um pouco mais de 3 bilhões de reais. Ontem essa pergunta foi muito interessante ali dos jornalistas, porque para além desse espaço no orçamento, tem uma discussão sobre liberar ou não essas emendas que já estão aprovadas ali em outro orçamento durante as votações. Isso historicamente acontece no Congresso. Tem o governo que ali consegue conter uma parte para negociar
negociar voto em determinadas matérias e depois libera a depender do resultado, a depender da articulação. A Larissa Rodrigues trouxe no comecinho da semana uma apuração importante. O governo bloqueou ali a liberação de emendas, né, lá no fim de semana. Teve o presidente Lula conversando com Arthur Lira, conversando com líderes, enfim, toda uma negociação, uma articulação e aquele bloqueio mantido até que o Congresso e o Executivo se organizassem. Então, essa negociação que envolve liberação ou não de emendas, ela historicamente acontece, mas foi negada pelo líder do governo no Congresso. Bom, vamos agora então já com Juliana Lopes, aproveitando, pague um, leve três, viu, Juliana? Aproveitando a sua amizade, minha senhora, para a gente poder falar sobre os vetos de hoje. Quarta-feira na área, dia muito importante, dia 24 de abril, é dia de análise dos vetos. Falei na abertura, reitero aqui, só o presidente tem essa caneta para dizer, ó, sim para essa lei, não para essa lei. Mas não quer dizer que ele seja a palavra final. O Congresso pode dar esse truco, ou para quem joga truco, jogar de volta, 6, 9, 12, para poder dar o truco todo lá do jogo. E o Congresso vai hoje analisar alguns assuntos. Juliana, lei da saidinha. Esse é, eu não sei se o mais azedo para o governo, mas é uma pedrinha no sapato. De que maneira, hein, a gente deve ver isso daqui para frente? Tem gente acreditando que a derrota é certa. E você ouviu que o governo também está tentando trabalhar para que seja, vamos perder, mas que não seja tão de lavada assim? Exatamente. O governo está tentando convencer ali a oposição, né, e também a base governista de que, olha, o presidente Lula vetou um ponto que pode ser até inconstitucional, que é a saída ali de quem já tem uma liberdade parcialmente liberada, né? A saída de quem já tem a autorização para conseguir sair da prisão e fazer alguns trabalhos. Mas teve um bloqueio ali específico no contato desse preso com a família. Então, tem uma articulação para que isso aconteça, mas eu lembro, a gente já conversou com integrantes da base governista e os próprios afirmando, olha, a gente concorda com esse bloqueio em relação à saidinha. Tá difícil convencer ali os outros parlamentares sobre um tema de segurança pública, muito polêmico, né, e sendo visto pela sociedade com muita atenção, especialmente num ano de eleição municipal. Então, esse está bastante difícil, apesar de toda a análise técnica feita pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Então, tem um governo, sim, preocupado com a manutenção desse veto ou a derrubada, na verdade, mas tem uma própria base governista que acredita que essa derrota já está dada como certa. Você viu a quantidade de assuntos importantes que a gente tem hoje aqui no Live? E olha que a gente só te contou 5% disso. Deixa eu aproveitar que a Juliana Lopes traz essa abertura de trabalhos em relação aos vetos, /saidinha, /assuntos tão polêmicos. Vamos ao vivo até o Congresso, vamos com Isabel Mega e também com Basília Rodrigues. Dia fervidíssimo, estamos aqui com as duas, trazendo um pouco de cor para essa manhã na CNN Brasil. Visto que para algumas pessoas o dia está tão tenso que não tem nada de colorido. Eu começo com a Isabel Mega para contar para a gente como que é o beabá daqui para frente, tá, Isabel? Qual a rotina ou o rito, melhor dizendo, que a gente deve acompanhar daqui para frente? Acredito que os parlamentares estão tomando cafezinho da manhã ainda, né? Mas um que outro já deve estar chegando na área. Já tem um cafezão daqueles às 10 horas da manhã na residência oficial da presidência da Câmara dos Líderes com o presidente Arthur Lira, viu, Elisa? Bom dia para você, bom dia para minha parceira. Oi, tudo bem? Basília Rodrigues, que veio corrida aqui para o Salão Verde para participar do live, Elisa. Mas vou contar, assim, um pouquinho do que esperar. É aquele dia que a gente não sabe como termina, sabe como começa e talvez nem muito assim, né, Basília? Porque o governo está tentando adiar essa sessão do Congresso, há uma resistência aqui da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, essa sessão já foi adiada outras vezes e o governo tem um motivo muito forte para tentar fazer esse adiamento, porque está preocupado com o efeito financeiro que algumas dessas pautas na sessão do Congresso podem trazer. Por exemplo, o governo tenta evitar a derrubada daquele veto de 5,6 bilhões de reais nas chamadas emendas de comissão,
foi um veto que incomodou bastante os parlamentares, a gente está falando disso há meses e continua incomodando. Tem o veto da saidinha, que é outro assunto bastante sensível, bastante delicado, que também tem uma promessa certa de derrubada desse veto aqui no Congresso Nacional. Quando esse projeto de lei recentemente passou por aqui, ele foi aprovado com uma ampla margem no Senado. Aqui na Câmara dos Deputados nem painel teve de tão acordado que estava esse projeto, e realmente o veto, aqueles 2% vetados pelo presidente Lula, geraram ali bastante reação entre os parlamentares. Então eles querem, né, tentar seguir com essa pauta, que no total tem 32 vetos, Elisa. E há uma expectativa de que o governo, antes da sessão do Congresso, que está marcada aqui para o plenário da Câmara dos Deputados somente às 19h, antes dessa sessão, temos um dia inteiro pela frente, os parlamentares possam avançar com um projeto específico que atende bastante aos anseios da equipe econômica. É um projeto de lei que trata do DPVAT, né? Abre ali um crédito que pode entrar para o governo no valor de 15,7 bilhões de reais. Já ajuda a pagar um pouco dessa fatura. O governo tentou acelerar essa tramitação, não deu certo. Esse texto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois pelo plenário do Senado, mas seria um meio de campo, digamos assim, para que a equipe econômica ficasse um pouco mais confortável para chegar às 19h com essa sessão do Congresso, se ela de fato for confirmada. Elisa. Ô Basília, essa interrogação no fim da frase da Isabel Mega, é isso que eu quero ouvir de você, minha querida, porque quem acredita sempre alcança, tá? Renato Russo sempre pautando aqui a política brasileira. O que você ficou sabendo? Quer dizer que no meio do caminho tem gente... Pois é, e tem gente que acredita que pode adiar essa análise de vetos. Nós temos força para que essa parte consiga fazer isso, porque pelo jeito não vai ter gente que segure esse... Opa! Fez-se a luz um dia e a luz foi-se embora agora. Peraí, pronto, já ajustamos, ajustamos aí. Tá vendo, Basília? Nem a luz está acreditando que o governo vai ter força de segurar esses vetos. Sabe que uma cerimônia religiosa está acontecendo aqui ao lado, e enquanto a gente está aqui falando, hinos gospels estão aqui, exatamente, assim, né? Vai tocando ao fundo. Só antes da gente entrar no assunto política, destacar aqui que eu estou em meio a um alinhamento de astros, de frente com Isaías Lima, o nosso cinegrafista, a Isabel Mega, repórter, e também aqui, logo próximo da gente, está a Thaisa Medeiros e ainda o Isaías Godinho. Então, se você é Isa, este é o seu link, sabe? Mas eu vou entrando aqui de Brasília para dizer... Quase o Isa, para dizer a vocês que o governo está tentando, né, negociando esse adiamento da sessão marcada para 19h da noite. São algumas horas preciosas. Sempre que tem sessão de Congresso, análise de vetos, é uma queda de braço. Nenhum dos dois lados sai integralmente vitorioso. Tem que ceder para conseguir manter aqueles pontos tidos como mais sensíveis, fundamentais. Então, é aquela contabilidade de entregar os anéis, mas não perder os dedos. O governo tem como foco central os vetos orçamentários, ontem classificados pelo líder governista aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães, de vetos muito complexos. Quer conversar mais, negociar mais para conseguir, pelo menos, tirá-los da reta dessa vontade, essa disposição da casa em derrubar tudo. Além de falar com lideranças governistas, mais cedo, ainda no Novo Dia, bem na madrugada, a gente conversou também com lideranças do centro e lideranças de oposição, e a disposição é não deixar nenhum veto sobreviver, é derrubar tudo mesmo, como uma resposta aqui da Casa Legislativa ao Palácio do Planalto de que acordos não estão sendo seguidos. Há um choque de expectativas e também de versões, né? Esta semana a gente teve o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entrevistado por nós, e ele disse que fazer o combinado não sai caro, né? Que o governo vem tratando essas negociações à risca e entregado os seus compromissos, mas não é esta a percepção aqui do parlamento. Sobre este veto de 5,6 bilhões de reais, toda hora a gente fala dele, né? Tido aí como o principal, e de fato é uma fatia poderosa do orçamento, das contas públicas. O governo tem negociado recompor parte disso.
disso, quase metade, são 5,6, ele teria como cobrir 3 bilhões de reais. Mas será que o parlamento está sensível a isso, né, a esse termo de negociação? Porque se derrubar, aí não tem jogo, o governo vai ter que pagar tudinho mesmo, quase 6 bilhões de reais. A novidade que a gente traz aqui para vocês nessa intensa negociação é contar que o Palácio do Planalto colocou em campo um ministro ali da área da cozinha, né? Rui Costa, ministro da Casa Civil, ontem passou por aqui no Congresso Nacional, conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e dessa negociação nada se resolveu. Muitas conversas ontem à noite, né? No finalzinho do dia, e hoje também tem esse encontro na residência da presidência da Câmara dos Deputados, 10 horas da manhã, e a expectativa de negociação, de conversas até 7 horas da noite, na tentativa de adiar essa sessão, Elisa, ou pelo menos, no meio termo, que nem todos os vetos sejam colocados na pauta. Essas conversas passam pelo Arthur Lira, que está do lado de cá, né, Salão Verde, Câmara dos Deputados, mas também ali Senado com Rodrigo Pacheco. Basília Rodrigues, Isabel Mega, trazendo o termômetro, a temperatura deste momento dentro do Congresso. Muito obrigada. A gente já volta a conversar com a Basília e com a Isabel Mega para a gente poder destacar que, aliás, esse cenário de política brasileira, fazendo aqui um parênteses para vocês, é um lance que é fantástico, porque é como se cada bolha da política acreditasse na sua verdade, e assim tem de ser. Então você tem um lado dizendo, olha, não tem como lutar. Não tem como a gente conseguir derrubar isso. E aí vem Basília Rodrigues contar pra gente, olha que interessante, até tem ministro entrando na jogada para poder cumprir essa missão de tentar segurar um pouco os assuntos. Só que ontem à tarde, eu acho, nem me lembro, foi feito pelo Caio Junqueira. Tinha uma matéria que dizia assim, olha, tem uma galera articulando aqui para tentar segurar essa votação de vetos. E eu particularmente pensei assim, puxa vida, mas diante da falta de força, de energia dentro do Congresso Nacional, como conseguir isso? Aí a gente amanhece hoje com a Basília contando que até ministro está dentro da jogada. Então, isso que é o fantástico do jornalismo ao vivo. A gente vai construindo esse quebra-cabeça e contando tudo isso para você que está aqui com a gente.